Elevado, Senhor, às alturas, vosso corpo bendito seja. Sois o primor das criaturas, a luz da Santa Igreja. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse, que ele receberá do que é meu e vos há de anunciá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, estamos nos preparando para celebrarmos a solene festa de Pentecostes. Próximo domingo já vai ser a festa da Ascensão do Senhor e depois a festa do Espírito Santo, Pentecostes, que aqui Jesus chama o Espírito da Verdade. Sabemos muito bem, olhando quem conhece um pouco as Sagradas Escrituras, sobretudo os Evangelhos, que os discípulos não conseguiam compreender tudo aquilo que Jesus muitas vezes dizia. Até diz alguma passagem que eles eram como que tapados um pouco, não é? Para compreender. No entanto, Jesus mesmo vai dizer para eles que eles não são capazes de compreender por agora, mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vai anunciar tudo aquilo que ouviu e vai dar testemunho do próprio Jesus. Então, depois da ressurreição de Jesus e da sua ascensão, recebemos o Espírito Santo. E agora nós celebramos esta festa justamente para recordar que nós temos um Espírito da Verdade, que dá testemunho de Jesus. Mas o que significa para nós conhecer a verdade de Deus? O que significa para nós reconhecer a vontade de Deus na nossa vida? Pois fiquemos nós a saber que nós não conseguiremos discernir o que Deus quer e espera de cada um de nós, ou mesmo dos tempos futuros, se não for por esse Espírito, através do Espírito Santo, através do Espírito da Verdade. Porque justamente é esse Espírito que ilumina os nossos corações. Ele é o mestre por excelência da vida interior, porque fala por dentro. Ele que revela e esclarece, com certeza, a nossa consciência para podermos saber e discernir a realidade do tempo presente. Muitos querem viver como adivinhos. Muitos querem adivinhar a palavra de Deus. E muitos até correm o perigo e o risco de poder seguir um caminho distinto daquilo que Deus tem pensado para ele. Por isso, devemos nos preparar melhor, rezar sempre ao Espírito Santo, quando vamos ler a palavra de Deus,
escutar a palavra de Deus para justamente saber aquilo que Deus quer de nós. Porque quando muitas vezes caímos no risco de abrir o livro sagrado, e então, o que é que Deus tem a me dizer hoje? Nem sempre é aquilo que abrimos e ali está. É necessário esta comunhão, né, no Espírito de Deus, para poder justamente fazer um discernimento, aquilo que Ele quer e espera de cada um de nós. Então, o Espírito glorificará Jesus. É aquele que revela o passado e o futuro. Por isso a importância de vivermos esse tempo como o tempo do Espírito. Porque depois da ressurreição de Jesus, é Ele quem dá testemunho do Senhor. É Ele que prepara os corações e, com certeza, nos preparará para a sua segunda vinda. Então, é importante rezarmos e pedir sempre a luz do Espírito Santo, para que revele em nós a verdade de Deus. Outra leitura, a primeira que nós escutamos na nossa liturgia de hoje, leva-nos também a pensar nesta ação do Espírito Santo que age por meio de Paulo, o homem que totalmente se deixou ser iluminado pela luz de Cristo e permitiu com que o Espírito Santo nele falasse. É interessante podermos ver como é que o apóstolo, em Atenas, terra dos pagãos, mas também de um conhecimento que muitos nós sabemos, no entanto, faltava-lhe o conhecimento de Deus, a verdade revelada pelo próprio Espírito Santo. Mas Paulo vai nos dar uma lição importante também, como um cristão deve anunciar o Evangelho num meio pagão. Não é ofendendo aos pagãos, não é mesmo diretamente levando a Sagrada Escritura, mas saber anunciar a boa nova do reino de Deus através da inculturação, respeitando a credulidade, a fé daquele povo do local. Por isso, ele vai dizer: olha, andei dando umas voltas por aí e deparei-me com um altar que tinha a inscrição ao Deus desconhecido. E a partir daqui, Paulo vai fazer para mim, esta pregação de Paulo, do anúncio, né, do querigma da fé cristã, é dos mais bonitos, dos mais belos. Quando ele vai se aproveitar, vamos dizer assim o termo, não é? Daquela inscrição daquele altar a um Deus desconhecido, para poder falar do Deus que ele conheceu através da experiência dele em Jesus, ressuscitado. Por isso, meus irmãos, não podemos falar de Deus ou de Jesus só da boca para fora. Não convence ninguém, nem mesmo você mesmo, nem mesmo da vossa própria casa. Se não se fizer a experiência, como também fez Paulo, como também fez tantos outros, uma experiência de fé, a experiência de reconhecer Jesus nesse Espírito de Deus, então a nossa pregação será vazia. Veja que mesmo assim Paulo, anunciando Jesus, para dizer, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vos anuncio, que enviou o seu Filho e que deu a vida por nós e que um dia voltará, porque Ele ressuscitou. Muitos ficaram a rir-se, saíram, mas ainda alguns acreditaram. Por quê? Porque estavam abertos ao Espírito de Deus. Estavam com o seu coração aberto e os ouvidos àquela palavra anunciada. Por isso que muitas vezes não devemos também desanimar quando nós damos testemunho de Jesus e muitos caçam de nós, e muitos viram as costas ou dizem que aquilo é uma bobagem. Mas devemos também acreditar na palavra que nós anunciamos e que nós também acreditamos. É isto que é viver a fé. Não basta saber religião, não basta conhecer religião e praticar de uma forma muitas vezes porque eu tenho que cumprir. Como um dia eu vi por um vídeo por aí interessante. Por que você está aqui
nesta ação religiosa? O que ele traz aqui? Porque é meu compromisso. É porque eu tenho compromisso. E o que eu tenho um compromisso se eu não sei de nada? Ou muitas vezes até se sabe, mas falta o essencial. Por isso, meus irmãos, a grande importância de vermos nessa liturgia de hoje, e sobretudo falando agora dessa primeira leitura, estar aberto à graça de Deus, a fazer uma experiência de fé. Então, eles aqui, os atenienses, conheciam uma religião, mas não era uma religião, né, como dizemos assim, a nossa, não era aquela que acreditava em Jesus, no Deus único e verdadeiro. Então, Paulo começa por aí para poder dar testemunho do Deus que ele conhece, que ele vive e que serve. Bonito também a expressão, em Deus, nesse Deus, nós somos, vivemos, existimos, nos movemos. Ter consciência de que nós somos esta imagem de Deus, como ele mesmo diz, nós somos, de acordo com o profeta citado, que o profeta que eles sabem, profeta ateniense, que vem da estirpe de Deus. Então, o nosso Deus não se pode apenas pensar ou achar que é num formato, né, de um objeto, mas é um Deus único e verdadeiro que quer reinar na nossa vida, nos nossos corações. Por isso, é nesse Deus que nós também queremos nos mover, ser e existir. Peçamos, então, a graça do Senhor, para que esse Espírito que agora esperamos celebrar no Pentecostes, ilumine a nossa consciência e os nossos corações para conhecer a verdade de Deus, para colocar, sim, em prática aquilo que Ele quer e espera de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças, então, ao Senhor por esses casais que hoje celebram suas bodas. Então, vamos chamá-los aqui à frente para juntos rezarmos e bendizer a Deus, pedindo a perseverança no amor que eles comprometeram-se um ao outro diante do altar do Senhor.